semanário Zeit, um dos principais jornais da Alemanha, resume: Bolsonaro tem sido bizarro, ele é calculista e inescrupuloso. Na manchete, o jornal afirma e pergunta: o vírus está chegando e o presidente está brincando. O coronavírus se espalhará rapidamente pelas partes pobres do Brasil, mas o presidente Bolsonaro ignora o perigo. Qual é o cálculo dele? O cálculo é baseado no desespero com a perda de oxigênio político. A crise socioeconômica construída pelo próprio governo Bolsonaro se somará à brutal crise socioeconômica e talvez institucional legada pela Covid-19. Bolsonaro sabe disso e faz a aposta arriscada também para si mesmo, a de daqui a pouco poder dizer: eu avisei que o isolamento levaria à crise econômica e ao caos. Como se no momento mortes em massa não fosse a única alternativa possível ao isolamento. Bolsonaro quer o caos, ele é o indutor do caos. Há 2 dias, em grupos pró-Bolsonaro nas redes sociais, uma enquete está sendo feita sobre intervenção militar. Adivinhe o que está ganhando. Bolsonaro sonha obter poderes ditatoriais com o caos, como Orbán, o neofascista que na Hungria acaba de arrancar superpoderes do Congresso. Bolsonaro não conseguiria isso no Congresso brasileiro, que nesse momento, pelos cantos, já conversa sobre derrubá-lo, assim como militares já se mexem. Por isso, a aposta no caos, na desordem social. Hipótese no horizonte exatamente porque o presidente medíocre não sabe governar. Em manifesto, Boulos, Ciro Gomes, Haddad, Manuela Dávila, o governador Flávio Dino e outros líderes da oposição pediram a renúncia de Bolsonaro. Isso reforça a posição do presidente junto aos seus, mas a essa altura é obrigação da oposição pedir a renúncia. Lembrando que isso significaria entregar o poder a Mourão, entregar o poder de volta aos militares, que hoje, 31 de março, falam que a data é o início, foi o início da democracia. Imagine uma ditadura ser o início da democracia. Mas o poder com Mourão seria entregue de volta aos militares que trabalharam pesado para eleger Bolsonaro. São corresponsáveis por esse governo, onde estão empregados pelo menos 2.500 militares, além dos chefes militares que estão empilhados no Palácio do Planalto. O governador de São Paulo, João Dória, pediu à população para não ouvir Bolsonaro sobre o coronavírus. Dória está agindo corretamente. Mas recordemos, político grande é aquele que enxerga antes e não depois, e que ao menos junto aos seus pares age com lealdade, aceita os ônus da parceria, além dos bônus. João Dória traiu Geraldo Alckmin, mendigou o Bolso Dória na reta final da eleição. Ele está certo agora? Está. Ótimo. Mas em nome do futuro, o presente não pode apagar o passado. O mesmo vale para órgãos de imprensa, mídia e jornalistas. Deveríamos ter aprendido isso com os erros do pós-ditadura, dos quais também Bolsonaro é resultante. O mundo estarrecido com Bolsonaro e o Brasil. A Economist, revista mais importante do capital, chama o presidente do Brasil de Bolsonaro. É fato controverso, mas Nero é mais conhecido porque teria incendiado Roma enquanto tocava sua lira. Presidente do Eurasia Group, tido como a maior consultoria de risco político do mundo, professor, cientista social, Ian Bremmer tweetou: Bolsonaro publica a foto dele com multidão em Brasília e o Twitter suspendeu as fotos. Ele vai matar brasileiros, um nível de irresponsabilidade que nunca vi de um líder eleito democraticamente, diz Bremmer. Bremmer é mais jovem, não teve tempo para ver Adolf Hitler. Der Spiegel, principal revista alemã, e o Le Monde, grande jornal francês, noticiam o Twitter excluindo mensagens de Bolsonaro.
Facebook e Instagram também excluíram vídeos de Bolsonaro. A rede BBC do Reino Unido relata em reportagem: enquanto o mundo tenta combater a pandemia de coronavírus, o presidente do Brasil está fazendo o possível para minimizá-la. E há quem não entenda porque mais 7 bilhões de dólares fugiram do Brasil. O Washington Post publicou um artigo de opinião intitulado "Bolsonaro está ameaçando o Brasil. Ele tem que sofrer impeachment". Na Argentina, o jornal com maior tiragem no país, La Nación, diz em manchete: "Coronavírus, o gabinete do ódio, o corpo conselheiro de Bolsonaro na crise pela pandemia, com o selo e a presença de seu filho, Carlos Bolsonaro". Uma pergunta: onde andava o herói nacional Moro? Sendo ele não um ministro qualquer, mas o ministro da Justiça. Farejando o poder, Moro reapareceu nesta terça nas manchetes. Aspas. Moro se opõe a Bolsonaro e forma bloco de apoio a Mandetta com Guedes. Moro autoriza a Força Nacional, etc, etc. As crises mostram o tamanho, a dimensão dos personagens. E na política, sempre levando-se em conta também a obra passada, as crises mostram a dimensão, o tamanho de um político. Até o fechamento desta edição, eis o tamanho de Moro. Em meio à psicopatia, o governo estrebucha. No Estadão, Eliane Cantanhede relatou tensa reunião no sábado. Presentes Bolsonaro, o ministro da Saúde Mandetta, ministros militares que ocupam ministérios civis e Moro, ministro da Justiça. Mandetta alertou o presidente, disse que a Covid-19 não é uma gripezinha e perguntou: estamos preparados para o pior cenário? Com caminhões do Exército transportando corpos pelas ruas com transmissão ao vivo pela internet? Alguém presente à reunião vazou essa frase. Jornalista checa e publica. Bolsonaro não conseguiu engolir. Sua resposta pública se deu no dia seguinte, domingo. Foi passear e apertar mãos na Ceilândia, Taguatinga, Sobradinho, irresponsavelmente. Feito o Crazy Tour, novo relato de Eliane nesta segunda-feira, ainda sobre a reunião do sábado, quando Mandetta teria dito: se Bolsonaro fosse de metrô ou ônibus, como disse que iria, ele, Mandetta, seria obrigado a criticá-lo. Ao que Bolsonaro teria respondido: e eu vou ter que te demitir. Certamente fruto de fonte palaciana, às 4 da madrugada desta segunda, Thales Faria publicou no UOL: Bolsonaro tem dito a auxiliares que está de saco cheio de Mandetta e que pode demiti-lo a qualquer momento. Cantanhede descreveu o diálogo do sábado sobre passeio e demissão às 7h50 da manhã, depois, portanto, da nota de Thales Faria. Quando contou também que, após o estúpido passeio de Bolsonaro, Mandetta enviou para a equipe um poema de Carlos Drummond de Andrade. Aquele poema que diz: no meio do caminho tinha uma pedra. Diante do que tem dito e feito porções que seguem Bolsonaro, se pode dizer que a pedra está no centro de um atoleiro chamado Bolsonistão. Elas e eles do Bolsonistão não alcançam cobrar do governo ações eficazes, um rápido financiamento massivo do Estado, liderança, diretrizes sem dubiedade, como está se fazendo e se buscando mundo afora. Trancados nos seus carrões, protegidos por máscaras, eles e elas exigem dos seus escravos a volta ao trabalho, como se os que dependem de minguados salários para comer não fossem os primeiros interessados em voltar a trabalhar o mais breve possível. E o atoleiro se adensa com a pastagem do gado e a inescapável fisiologia. Vejamos e ouçamos essa porção do Brasil sem noção do grotesco, do ridículo, tangida pelo chamado.
resolvi fazer esse vídeo porque eu estou indignada com tudo que aconteceu hoje aqui em Belém do Pará, dia 29 de março de 2020. Os patriotas resolveram sair numa carreata para romper com essa quarentena falaciosa. O aparato policial todo em peso contra os patriotas. O comunismo chegou. Acabou. Eu nunca imaginei que ele ia chegar tendo Bolsonaro presidente. Deram o golpe. Vocês não acreditam? Pois é. Acabou. O comunismo chegou. Se tiver que pegar em armas, se o presidente convocar, eu vou! Mais de 1000 carros, mais ou menos, aqui no estado do Espírito Santo. Olha só que beleza! Safado, playboy de merda! Com os políticos democratas, com a esquerda mundial! Mas vocês não vão nos calar! Nunca! Eu mato e morro se precisar! Só pra ver vocês comunistas safados indo pra vala! Selva! Eu ia até desligar a live, mas tá tocando o hino aqui! Tá tocando o hino da Marinha do Brasil! Se precisar vai ter fogo naval em vocês! É isso! Voltar pro carro! Qualquer coisa eu tô aqui, na ponte estaiada! Caveira! Oh, boy, oh.